Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. É muito privilégio que eu estou aqui, que a gente vai poder discutir um pouco sobre essa disciplina dos livros apócrifos e do cânon da Bíblia. E é um assunto que nós cristãos não temos muito hábito de falar, né? Vamos ser sinceros, a gente não comenta sobre os livros apócrifos. Mas é interessante perceber que, não que sejam livros que a gente tenha que estudar meticulosamente, tenhamos que ter zelo com eles, não é isso. Mas é interessante que a Bíblia fala para a gente saber manejar bem a palavra da verdade. E bom, quando eu penso nesse versículo que nós temos que manejar bem a palavra da verdade, eu penso que a gente também tem que saber aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro. Porque como nós temos comentado muito isso no nosso grupo do WhatsApp, né, da Escola dos Profetas, a gente vive num mundo com muito engano, com muitos falsos ensinos. Então é muito importante que eu e você, que a gente saiba discernir o certo do errado. E os livros apócrifos são livros que não foram recepcionados, né, pelo cânon da Bíblia protestante que nós usamos, né, como livro de fé e prática. Então a gente precisa entender por que eles não foram recepcionados, né? E é isso que a gente vai tentar fazer hoje. Essa disciplina vai nos tomar mais ou menos umas 3 aulas. Não tenho a pretensão de falar tudo dessa apostila hoje, até porque é bastante conteúdo e eu não quero falar nada de forma corrida, atabalhoada. Eu quero que a gente entenda o que a gente está fazendo e vou demorar em torno de 3 aulas, como já falei. Mas antes de começar, eu vou começar propriamente a falar sobre a disciplina. Eu vou fazer uma oração para a gente iniciar, assim como o Sandro fez quando deu a aula online dele, tá bom? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos alunos, te agradecemos pela vida do Sandro, Senhor, que o Senhor colocou no coração dele esse propósito de criar essa escola de profetas na nossa comunidade. Senhor, quero te pedir, Senhor, que tudo aquilo que eu vá falar hoje aqui, Senhor, não seja algo que venha da minha mente, não, Senhor. Eu quero falar algo conforme o Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entendermos um pouco mais da Tua palavra, da Tua lei. Nos ajuda, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, Senhor, para perceber coisas que ainda estão ocultas para a gente, Senhor. Se revela mais a nós todos os dias e através desses estudos também, Senhor. Te agradecemos pela Tua presença, Senhor, que faz toda a diferença nesse ambiente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. O que são os livros apócrifos, né? Os famigerados livros apócrifos. Essa palavra apócrifo, irmão, ela é do grego. É uma palavra grega que significa oculto, escondido, algo meio que clandestino, né? Os livros apócrifos, como vocês já devem saber, são 7 livros e algumas porções, né, que estão dentro da Bíblia usada pelos católicos, mas não foram recebidas na Bíblia que nós protestantes usamos, e nem na Bíblia que os judeus usam. Sim, os judeus eles têm uma Bíblia também, mas não é tão completa como a nossa. A gente vai falar um pouco sobre essas coisas aqui hoje. O cânon aceito pelos evangélicos... No cânon aceito pelos evangélicos há 39 livros. Ou seja, esse cânon que está se referindo a essa apostila nossa é o cânon do Antigo Testamento, né? De Gênesis até Malaquias, né? O Antigo Testamento. O cânon católico tem a mais 7 livros e algumas porções. O cânon do Antigo Testamento é o mesmo para judeus e os evangélicos. Eu não sei se vocês sabem, mas os judeus eles também têm uma Bíblia. O nome dessa Bíblia é Tanakh. Né? Essa Bíblia tem os mesmos livros que o nosso Antigo Testamento tem, mais uma vez, de Gênesis até Malaquias. E eles também têm a Torá, mas a Torá são só 5 livros, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? A Torá são só esses 5, mas a Tanakh são 39 livros, assim como nós. E os judeus, eles não têm o Novo Testamento, por motivos óbvios, né? Se eles não creem que Jesus é o Messias, que ele é ungido de Deus, que ele é a divindade em forma humana, não faria sentido eles lerem evangelhos sobre Cristo, ler Apocalipse, ler aquilo que os profetas falavam a respeito de Cristo. Não faria sentido eles terem isso como algo canônico. E quando a gente fala dessa palavra cânon, eu não sei se a pronúncia é canon ou é canon, mas eu falo cânon.
Eu espero não estar errado. Mas quando a gente fala essa palavra, também é uma palavra grega que significa régua ou cana, ou seja, é um parâmetro, né? Quando eu digo que um livro está dentro do cânon da Bíblia, eu estou dizendo ao mesmo tempo que esse livro ele passou por medidas, por parâmetros, ele foi julgado e ele foi aprovado nesse julgamento, né? Todos esses julgamentos sobre os livros, sobre as doutrinas da igreja, eles aconteciam em reuniões, né, de autoridades eclesiásticas, presbíteros, diáconos, pastores, bispos, padres, né, incluindo, né, a igreja evangélica e a igreja católica, claro. Mas quando havia um concílio, essa palavra significava sempre uma reunião para deliberar a respeito de doutrinas, para deliberar aquilo que era certo e aquilo que era errado. E vamos continuar a leitura aqui, até a gente chegar na parte que eu quero tocar. Novo Testamento, seus 27 livros foram escritos em grego e num espaço de 50 anos. Sua mensagem principal se refere à obra redentora de Jesus Cristo e à primitiva igreja cristã. A igreja de Atos, né, irmãos? Mas também oferece preciosos mandamentos sobre a vida com Deus. Pode ser dividido em 4 partes: evangelhos, história, epístolas e profecia. Os evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João. Me perdi aqui na leitura. São os evangelhos que contam a história do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Eles também relembram os ensinamentos de Jesus para os seus discípulos, como seguir e continuar sua obra depois dos primórdios da igreja e a obra dos discípulos de Jesus realizando milagres e pregando o evangelho. Bom, por que a gente tem que tomar muito cuidado em saber diferenciar? Por que é importante a gente estudar sobre os livros apócrifos? Eu tenho 2 passagens que estão aqui na apostila de vocês, ainda na primeira página, lá embaixo, 2 Timóteo 3,16. Essa é uma passagem muito conhecida e eu vou ler aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Ou seja, se nós entendemos que os livros apócrifos são livros ocultos, escondidos, não são revelação de Deus para nós, é óbvio que esses livros não fazem parte do cânon da Bíblia que a gente usa. Porque, veja, se a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade, né? Se toda a Escritura é inspirada por Deus, como diz em 2 Timóteo 3,16, não faz sentido nenhum a gente admitir que livros que estão ocultos, escondidos, coisas clandestinas, façam parte do cânon da Bíblia. Mais uma vez, se Deus quisesse que esses livros fossem revelados e fossem admitidos como sendo palavra de Deus, eles teriam passado pelos parâmetros para entrarem dentro do cânon. Lembra que eu falei que o cânon é uma régua, é uma palavra grega que significa régua ou cana? Ou seja, esses livros apócrifos, né, esses 7 mais alguns aditivos ou porções, eles não passaram nos critérios de admissibilidade da Bíblia. Então, se eles não passaram, eles não podem ser chamados de palavra de Deus. Então, quando a gente olha para esses livros, a gente tem que, se você quiser ter a curiosidade de ler esses livros, você tem que tomar muito cuidado. Você não pode achar que esses livros são palavra de Deus, porque de fato não são, né? Porque são livros que têm muitas contradições, muitos erros doutrinários, existe muita incoerência entre eles. E são critérios de admissibilidade dentro do cânon, a coerência. Eu sei que muitas vezes nós lemos alguns versículos da Bíblia e nós confrontamos esses versículos com outros versículos dentro da mesma Bíblia e muitas vezes a gente não entende, né, irmãos? Eu sei que muitas vezes quando a gente vai ler alguma coisa, a gente acha que há uma incoerência, mas na verdade não há incoerência. Deus, ele não é louco, Deus é sábio, dentro dele tem toda a sabedoria, toda a autoridade, todo o poder. Ele jamais iria revelar um livro para nós que fosse incoerente. Veja, o fato também de muitos homens no passado terem morrido por causa desse livro, por causa das verdades que estão contidas nesse livro, já é mais uma evidência clara de que a Bíblia é totalmente digna de aceitação.
ao contrário dos livros apócrifos, né, que não são dignos de aceitação, né? Como vocês já devem saber, toda a escritura demorou em torno de 1.500 anos para ser escrita, foi escrita por mais ou menos 40 pessoas, né? Muitas delas não se conheciam, pessoas de nacionalidades diferentes, pessoas que falavam idiomas diferentes, mas elas conseguiram, mesmo sendo pessoas distantes e que muitas vezes não se conheciam, elas conseguiram escrever coisas que fazem sentido entre si. E essa iluminação que todas elas tiveram convergindo para o mesmo lugar é a maior evidência de que todas elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. E mais uma vez, o Espírito Santo ele não contradiz a si mesmo. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. A Bíblia não confunde a Bíblia. Quando nós queremos buscar uma interpretação de algum versículo que nós estamos em dúvida, né, sobre o que ele quer transmitir para a gente, a melhor fonte para você entender algum versículo, alguma passagem da Bíblia é a própria Bíblia. Você fazendo uma exegese, uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação boa, você consegue descobrir o significado daquele versículo. E muitas vezes a própria Bíblia, como eu falei, se explica. Os evangelhos foram escritos nos anos 65, 70 e final do século I, onde o momento histórico foi transmitido pela tradição oral e finalmente redigido. O único livro histórico foi escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, por volta do ano 62 d.C. As epístolas ou cartas que o apóstolo Paulo e outros escreveram para encorajar os primeiros cristãos na sua caminhada com Jesus. As cartas nos proporcionam ricas diretrizes sobre os desejos de Deus para a nossa atividade diária. Curiosamente, né, eu estava lendo agora há pouco, né, 2 Timóteo 3,16, e é justamente uma instrução para a gente na nossa vida diária, né? Como a nossa igreja tem um lema, né, leia a sua Bíblia toda e sempre. De onde nós tiramos esse lema? Foi através da própria Bíblia. Se a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e nos ensina a viver, nos ensina a como corrigir as coisas que estão fora de ordem na nossa vida, é claro que a Bíblia ela precisa ser lida todos os dias, né? Livro profético. O último livro do Novo Testamento é Apocalipse, um livro profético que detalha a próxima vinda de Cristo à Terra. A Bíblia foi um trabalho inspirado por Deus e, portanto, perfeito. Perfeito. Os livros apócrifos a gente encontra muitas incoerências, muitas heresias. Eu não vou tocar nas heresias hoje, mas eu vou dar o exemplo de uma delas, uma das piores, na minha opinião. Ontem o pastor Diego, né, ele dedicou lá a mensagem dele a falar sobre a divindade de Cristo, né? Mostrar biblicamente que Jesus é Deus. Mas o arianismo foi uma heresia produzida no primeiro século da igreja. Os pais da igreja eles tiveram que defender a sã doutrina várias vezes contra várias heresias, arianismo, nestorianismo, enfim, e outras heresias que eu vou me dedicar a falar sobre algumas delas depois, mas não nesse momento. Essa heresia do Ário de Alexandria, por isso o nome arianismo, ela foi uma heresia que duvidava da Trindade e duvidava que Deus pudesse assumir forma humana. Ou seja, basicamente era uma heresia que tentava desacreditar a divindade de Deus na pessoa de Jesus, porque ele tinha assumido forma humana. Né? Então veja, olha como é importante a gente dominar a sã doutrina, a gente ter contato com o que é realmente verdadeiro. Porque se a igreja do primeiro século, lá atrás, os pais da igreja, eles já experimentaram, né? Heresia, já experimentaram pessoas que estavam se opondo à verdade do evangelho e até ao ponto de negar a divindade de Cristo, que é uma coisa muito séria. Imagine nos nossos dias, onde há tanta informação, onde há tantas pessoas falando sem terem entendimento das coisas, onde é tão fácil se comunicar. Hoje talvez a gente viva no momento onde as pessoas mais falam umas com as outras, né? E muitas vezes falam coisas que não convém falar. Hoje a gente tem várias heresias também no nosso tempo,
né? Hoje há muitas pessoas que falam sobre a justificação pela fé, mas ainda tentam obter salvação por meio de obras. E Efésios 2, 8 e 9 vai dizer justamente o contrário. Pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Mas ainda nos nossos dias nós vemos claramente pessoas tentando obter salvação por meios próprios e não por meio da obra redentora de Jesus na cruz. Então veja, lá no início haviam pessoas dedicadas a tentar propagar ensinos falsos, e hoje também vão haver pessoas fazendo isso, né? A Epístola de Judas, no capítulo 4, vai falar sobre os falsos mestres, os falsos profetas, né? Enfim. A Bíblia foi um trabalho inspirado por Deus e, portanto, perfeito. O apóstolo Paulo escreve que toda a escritura é inspirada por Deus, foi aquele versículo que nós já lemos, 2 Timóteo 3,16, e Pedro explica que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21. A gente vai ler essa passagem aqui também. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Ou seja, todas as maravilhas que os profetas falaram a respeito de Cristo não veio deles mesmos. Embora claramente eles tenham dado a vida deles por causa disso, e os apóstolos também, né, muitos foram martirizados, para não dizer praticamente todos, eles criam nisso até o ponto de entregar a própria vida, né? Então é claro que aquilo fazia muito sentido para eles. Mas veja, todo o conhecimento de Deus revelado para a humanidade não veio do homem, mas veio do próprio Deus. A única coisa que o homem fez foi registrar, foi escrever e foi transmitir isso ao longo dos tempos até chegar nos nossos dias. Então veja, quando eu valorizo a palavra de Deus e quando eu sei discernir isso de livros apócrifos, ou seja, livros que não são dignos de aceitação, eu consigo valorizar o legado dos apóstolos e dos profetas também. Pessoas que deram a vida deles em favor do santo evangelho, da doutrina verdadeira, dos ensinamentos de Jesus. Então, são pessoas que deram a vida delas por isso. Então, elas tinham muita convicção daquilo que elas estavam fazendo. Cânon, do grego canon, cana, régua, padrão ou norma de um escrito, julgado como inspirado ou dotado de atividade divina. Como eu falei lá no início, quando a gente diz que um livro pertence ao cânon da Bíblia, a gente, em outras palavras, a gente está dizendo que esse livro ele é dotado de inspiração divina. Esse livro foi inspirado pelo próprio Deus. Ou seja, eu estou dando autoridade, eu estou dando a esse livro um status que poucos livros têm, né? Na verdade, só 66 livros nós damos esse status, essa autoridade de inspirados por Deus, né? Como vocês já sabem, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Nada além disso a gente pode dizer que é palavra de Deus, inclusive os livros apócrifos, amém? Características, né, de admissibilidade. O que um livro tem que ser julgado quando havia os concílios, né, onde os livros eles eram julgados para serem admitidos ou não como palavra de Deus, o que se avaliava nesses livros? Esses itens aqui. Idade do livro, língua usada. O Sandro bateu nessa tecla, né, na última aula sobre introdução bíblica, né, que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico bíblico e aramaico. E aramaico é uma língua que hoje não é mais falada. Uma curiosidade. O aramaico é considerado uma língua morta nos nossos dias. Uma língua morta no sentido de que mais nenhum povo usa essa língua para se comunicar. E o hebraico bíblico é diferente do hebraico moderno, que é falado hoje, né, lá em Israel mesmo. Eu não vou me ater aqui ao idioma, até porque eu
Eu não falo hebraico, não sou professor de hebraico, mas a gente sabe que o hebraico bíblico, que foi usado para escrever o Antigo Testamento, é diferente do hebraico que a gente tem nos dias de hoje. Então são idiomas diferentes. Idade do livro, língua usada, concordância com outros livros, ou seja, coerência, coesão. Expressões que atestam a autoridade divina, como assim diz o Senhor. Função profética verdadeira, confiabilidade doutrinária, natureza dinâmica transformadora. Isso, para mim, é algo chave para a gente dizer que o livro ele é inspirado por Deus. Né? Toda vez que alguém passa por uma transformação espiritual, passa por uma metanoia, né? Usando uma palavra grega que o Sandro gosta tanto, uma mudança de mente, uma conversão, um novo nascimento, certamente essa pessoa bebeu através da Escritura. E só a Escritura pode converter o coração de alguém. Por mais que existam dons, existam palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, até elas estão registradas na Bíblia. Então, até os dons espirituais, que a Bíblia diz para nós buscarmos os dons mais excelentes, né? Buscar dons não é o problema é que muitas vezes nós nos atentamos muito às maravilhas dos dons, que são coisas maravilhosas, são coisas espantosas, assustadoras, mas nós nos esquecemos muitas vezes de ler a Bíblia. Isso é um erro muito grande, né? Porque a Bíblia é o instrumento pelo qual as pessoas vão ser salvas, através da leitura da Bíblia, através de pregações expositivas do Evangelho, que vão examinar a Bíblia, que vão dissecar isso aqui pra gente. Então, essa natureza dinâmica transformadora da Bíblia, a Bíblia é o único livro do mundo capaz de transformar e converter uma pessoa. Nenhum outro livro tem esse poder, tem essa capacidade. Aceitação do livro pelo povo de Deus, lógico, nós aceitamos a Bíblia. Características literárias, eu não sei se vocês já repararam, mas a Bíblia, ela muitas vezes, ela tem informações socioculturais, tem informações geográficas. A Bíblia é um livro muito poético também, né? Como livro de cantares, enfim. A Bíblia tem muita poesia, tem muito drama também. Acho que o livro de Jó é um dos livros mais dramáticos da Bíblia, ou talvez Lamentações de Jeremias. Ou seja, a Bíblia é um livro tão completo que ela tem até vários gêneros literários dentro dela. No livro de Gênesis fala sobre a criação, e o que é aquilo se não biologia, né, num estado mais divino possível. Eu não sei como, irmão, sinceramente, as pessoas que se dizem sábias desse mundo conseguem rejeitar a Bíblia, porque a Bíblia ela tem sabedoria a Bíblia é um livro tão maravilhoso, irmãos, que ela tem vários níveis de sabedoria. Ela tem sabedoria para viver essa vida aqui como nenhum outro livro tem. Amém? Cânon do Novo Testamento, conjunto de 27 livros do Novo Testamento que a Igreja Cristã reconhece como genuínos e inspirados. O cânon do Novo Testamento é igual para evangélicos e católicos. Lembra sobre o que eu falei sobre isso? Ou melhor, lembram que eu falei sobre isso? No princípio, alguns livros foram aceitos com certa reserva, mas no final do quarto século, o cânon atual já era aceito em quase toda parte. O teste para inclusão era basicamente a inspiração divina e era necessário por algumas razões. Havia divulgações do cânon herege, ou seja, a criação de um cânon da Bíblia, também a importância dessa construção é para que as pessoas parassem de ler coisas de várias fontes diferentes, tendo todas elas como inspiradas por Deus. Veja, se não tivessem havido no passado esses concílios, né, que formaram a Bíblia que nós temos acesso hoje, como é que a gente poderia dizer que algo é palavra de Deus, se estivesse fora da Bíblia? Com que autoridade a gente poderia dizer que algo não é palavra de Deus só porque não está na Bíblia? Então, o fato de haver hoje uma Bíblia, um conjunto de livros, né, de 66 livros no caso, que nós temos como inspirado por Deus, é algo que nos traz mais segurança. Por exemplo, tem um livro aqui, ó, que eu gosto muito dele. Esse livro é muito bom, Raízes Judaicas. Fala sobre tradição, fala sobre a tradição judaica até dos tempos de Jesus. Mas é um livro que, quando eu li esse livro, eu não li esse livro com o coração totalmente aberto como eu leio a Bíblia. Porque esse livro, embora ele seja bom,
ele não é um livro inspirado por Deus. Então, se ele não é inspirado por Deus, ou não totalmente inspirado por Deus, ele não é digno de aceitação, ele não é digno de credibilidade como é a Escritura. Se o cânon não tivesse sido formado tanto do Antigo Testamento como o do Novo Testamento, como nós saberíamos o que é e o que não é digno de aceitação? O que é ou o que não é inspirado por Deus? O que é ou o que não é a revelação de Jesus Cristo para nós hoje? Então veja a importância da gente ter essa ideia do cânon, né? Se algo não está no cânon, esse algo é clandestino, não é algo oficial. Se não é algo oficial, não é algo inspirado por Deus, eu não posso ter isso como Bíblia, como Escritura. Amém? O que são os apócrifos? Livros que o Concílio de Trento, em 1546, declarou inspirados, embora não fizessem parte do cânon do Antigo Testamento estabelecido pelos judeus da Palestina. Ou seja, o cânon dos judeus da Palestina foi estabelecido antes do cânon da Bíblia católica, né? Que tem o nome de Vulgata. Uma curiosidade. Toda vez que vocês ouvirem falar desse nome, Vulgata, o que está se referindo? É a Bíblia católica. Os católicos chamam esses livros de deuterocanônicos, isto é, pertencentes ao segundo cânon. Protocanônicos, pertencentes ao primeiro cânon, são os livros do Antigo Testamento que os judeus da Palestina consideravam inspirados. E esses são aceitos tanto pelos católicos como pelos evangélicos. Ou seja, os livros deuterocanônicos, né, que os católicos chamam, são justamente os livros do Novo Testamento, mais os acréscimos dos livros apócrifos. Por fim, a gente vai tocar agora nos nomes deles. Os livros apócrifos aceitos pelos católicos, ou seja, para os católicos, esses livros são inspirados por Deus. Embora haja muita incoerência, embora haja muitos erros, embora haja muitas heresias nesses livros, e nós vamos tocar nessas heresias em aulas futuras, para eles, esses livros são tão dignos de aceitação como o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios, qualquer livro que você pensar na sua cabeça, como os evangelhos. Para eles, esses livros são palavra de Deus. Para eles, para nós não, graças a Deus. Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico ou Sirácida. Eclesiástico ou Sirácida é o mesmo livro. Baruque, Epístola de Jeremias, 1º e 2º Macabeus, e os acréscimos a Esther e a Daniel. Enfim, esses são os livros apócrifos, que, mais uma vez, qual é a importância da gente falar sobre esses livros apócrifos? A importância da gente falar desses livros é mais a gente ter conhecimento da existência deles, e é até bom que a gente leia esses livros, lógico, que com uma certa reserva, sabendo que esses livros não são inspirados por Deus, mas muitas pessoas podem vir até nós questionando a gente sobre alguma doutrina contida nesses livros. Então a gente precisa conhecê-los, a gente precisa ter no mínimo o conhecimento de que eles existem, né? Para que a gente possa rebater. E defender a sã doutrina, defender a verdade, faz parte da nossa vida cristã também. Né? Como eu estou falando desde o início, hoje a gente vive num mundo com muita informação, com muitos falsos ensinos, inclusive sobre os livros apócrifos. Tem o livro dos Mormons, tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que lê um livro escrito por Ellen White, que é uma falsa profetisa, mas que para eles aquele livro é inspirado por Deus. Então veja, há muitos livros extra-bíblicos que as pessoas nos nossos dias hoje têm como livros inspirados por Deus. Então a gente não pode estar alheio a essa realidade. Embora, claro, a gente vai depositar a esperança, a nossa confiança somente na Bíblia, só na Escritura. Mas isso não significa que a gente não possa ter conhecimento sobre as heresias e até saber rebatê-las. É muito bom que a gente tenha essa capacidade, inclusive, né? Até para que a gente possa defender a nossa fé com mais convicção, né? Porque é muito ruim quando alguém vem te questionar a respeito de algo que faz parte da sua fé, faz parte da sua doutrina, mas você mesmo não consegue explicar. É frustrante isso, na verdade. E muitas vezes a gente vê pessoas pregando heresias, falando besteiras,
Mas se eu não tenho conhecimento daquilo que é verdadeiro, como eu vou rebater aquilo que é falso? Então, não basta, irmãos, a gente conhecer e dominar o verdadeiro. A gente precisa também saber o que é falso, discernir e saber rebater essas coisas, tá? Porque muitas pessoas estão se perdendo através de falsos ensinos. Muitas pessoas que acham que conhecem Cristo, naquele grande dia, vão tomar um grande susto. Veja, como eu falei agora há pouco, dessa heresia da igreja, que a igreja do primeiro século rebateu, sobre a divindade de Jesus. Como é que alguém pode ser salvo sem acreditar na divindade de Jesus? Então veja, se esse ensino fosse pregado nos nossos dias hoje, as pessoas não crendo que Jesus é o Filho de Deus, as pessoas não crendo que Jesus veio em forma humana, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, enviou o Espírito Santo, está à destra do Pai intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Imagine que as pessoas, que há milhões e milhões de pessoas que acham que Jesus foi apenas uma boa pessoa, ou que ele foi apenas um profeta, ou que ele foi apenas um espírito que encarnou em pessoas. E tem uma heresia chamada nestorianismo, que crê exatamente isso, que Jesus ele não tinha um corpo físico, literal, ele era apenas um espírito, né? Eles distorceram aquela passagem de Jesus com a mulher samaritana dizendo que Deus é espírito. Eles distorceram aquela passagem para dizer que Jesus não teve um corpo físico, humano. Jesus não veio em forma humana, ele era apenas um espírito que encarnava em pessoas. Olha só que coisa confusa, que coisa horrível e sem sentido. Apócrifos do Antigo Testamento. Os apócrifos possuem erros e discrepâncias históricas e geográficas. Ensinam doutrinas falsas, divergindo das outras escrituras. Possuem estilos artificiais e diferentes das escrituras e faltam elementos de autenticidade. Não foram acatados por Jesus e combatidos pelos apóstolos. Ou seja, os livros apócrifos não foram combatidos pelos apóstolos, né? E nem por Jesus. E faltam elementos de autenticidade. Uma coisa também que é de conhecimento geral é que a morte de Jesus é o fato histórico mais comprovado pela ciência, mais comprovado por arqueólogos. A nossa fé, irmãos, ela é sim uma fé espiritual, mas ela é uma fé comprovável também. Muitas vezes as pessoas acham que o evangelho é uma lenda. Não, muito pelo contrário. Como eu falei antes, pessoas morreram por causa disso, e pessoas não morrem por causa de mentiras. Se aquelas pessoas dos tempos de Jesus, e até pessoas depois dos tempos de Jesus, elas duvidassem 1 centímetro da verdadeira palavra de Deus, elas jamais entregariam as suas vidas por isso. Elas jamais entregariam seus corpos para serem queimados. Elas jamais entrariam numa arena para serem comidas por leões no Coliseu Romano. Pessoas que duvidam de algo, elas não morrem por aquilo de que elas duvidam, né? Então, veja, eu não conheço ninguém que morreu por causa de algum livro apócrifo. Mas eu conheço muitas pessoas que morreram, ou melhor, eu não conheço, literalmente. Mas eu sei que existem muitas pessoas que morreram por causa da palavra de Deus, por causa da Bíblia, que foram perseguidas e que continuam sendo perseguidas nos nossos dias. Como a gente estava falando lá no WhatsApp agora há pouco sobre perseguição, Diego Araújo levantou esse assunto, eu achei muito interessante. E no final, a conclusão de que eu cheguei é que há vários níveis de perseguição. Talvez hoje a gente não tenha uma perseguição física, né? A gente não tenha pessoas indo atrás de nós para nos matar por causa da nossa fé. Mas sim, nós somos perseguidos de uma maneira moral, de uma maneira institucional. Por exemplo, se você que é cristão e tem filhos, bater o pé na escola e não mandar eles para uma festa de Halloween, você vai ser questionado por causa disso. E aí, como é que você vai rebater isso? Você vai saber rebater isso ou você vai ser apenas um religioso que não manda o seu filho para a festa de Halloween na escola porque é uma tradição da igreja não celebrar esse tipo de festa? Entendeu? A gente precisa saber explicar as coisas que a gente defende, a gente precisa saber se posicionar. Assim como as pessoas se posicionam para muitas coisas erradas,
nós que temos a verdade do nosso lado precisamos também saber se posicionar. Claro que com respeito, claro que não ofendendo as pessoas, embora o evangelho muitas vezes já seja ofensivo nele mesmo, porque o evangelho ele confronta a nossa natureza, ele confronta o estilo de vida de um ímpio é confrontado quando ele ouve o evangelho. Aquilo já é naturalmente ofensivo. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente vai pregar o evangelho ou vai fazer uma apologética, que é a defesa da fé, a gente não tem que ter como alvo ofender pessoas, porque o objetivo não é esse. O objetivo não é ofender pessoas, é ganhar pessoas para Cristo. Mas o próprio evangelho ele já é um pouco ofensivo em si mesmo. Um pouco, para ser bem leve. Muitas vezes ele é muito ofensivo, né? Quando aquela passagem de Romanos que diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, não há ninguém que busque a Deus, não há um sequer. Como falar isso para uma pessoa que acha que busca a Deus? Como falar isso para uma pessoa que acha que é boa? E o evangelho diz que nós todos somos maus, que só há um bom, só Deus é bom. Então veja, o evangelho ele já fere as pessoas naturalmente, e essa tem que ser a única ferida que nós vamos causar nas pessoas, a ferida do próprio Deus nelas, não a nossa ferida pessoal nelas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado na hora de defender a nossa fé, de não criar inimizades pelo nosso jeito ou pelas nossas características pessoais, mas deixar apenas a ferida do evangelho fazer o trabalho de Cristo nelas. Eu já estava lendo aqui, apócrifos do Antigo Testamento. Não foram acatados por Jesus e combatidos pelos apóstolos. Os livros apócrifos são livros que contrariam os critérios da inspiração dos judeus palestinos, zelosos preservadores dos ensinos bíblicos, que não estiveram sujeitos às influências helenizantes dos judeus de Alexandria. Eu vou explicar essa expressão das influências helenizantes. Essas influências, irmãos, está se referindo às influências gregas da igreja do primeiro século. A Grécia, no mundo antigo, sempre foi vista como o berço do conhecimento, berço da sabedoria. Grandes filósofos vieram de lá. Então veja, Deus ele não tem compromisso com a filosofia grega ou com o conhecimento humano, com a sabedoria humana. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que a sabedoria humana para Deus é loucura. E a sabedoria de Deus para esse mundo é loucura. Então, muitas vezes, irmãos, nós vamos ser taxados de loucos. Porque a gente vai estar declarando um nível de sabedoria, um tipo de sabedoria que é totalmente contrário àquilo que esse mundo diz. Por exemplo, esse mundo aceita o aborto como uma saída para uma gravidez indesejada. Mas nós, como cristãos, precisamos defender a vida desde a concepção. Inclusive, porque esse é um dos mandamentos, né? Um dos 10 mandamentos, não matarás. Então, quando a gente vai se posicionar diante de um mundo em que naturalizou a morte de vidas intrauterinas, nós vamos ser taxados de loucos. Ou quando a gente diz que, como a Escritura fala, que Deus criou macho e fêmea os criou. Como é que a gente vai defender essa verdade diante de uma sociedade que diz que 2 homens podem formar uma família? Ou 2 mulheres podem formar uma família? A simples expressão casal, quando a gente vê 2 homens e 2 mulheres, já não faz sentido. Se a gente parar para pensar no sentido da palavra. Como, assim, por exemplo... se alguém aqui tiver um filho e uma filha, a gente vai dizer, fulano tem um casal de filhos. Ou seja, ele tem um menino e uma menina. Se tiver 2 meninos, a gente não vai dizer que ele tem um casal. Se tiver 2 meninas, a gente também não vai dizer que isso é um casal. Por que a gente usa essa palavra casal para casamento gay? A própria expressão casamento gay não faz sentido em si mesma. Mas falando em relação à nossa fé, a gente sabe que o relacionamento homossexual ele vai na contramão dos princípios bíblicos, né? Daquilo que Deus espera de nós, do nosso tipo de comportamento. Então veja, a gente está num mundo em que a verdade ela foi corrompida.
A verdade, ela foi torcida, distorcida, e ela se transformou em mentira. E a sabedoria desse mundo, que é mentirosa, as pessoas acham que é verdadeira, mas verdadeiramente não é. A sabedoria de Deus que é verdade. Só que o mundo não está disposto a se submeter a Deus muitas vezes. Por isso, quando a gente vai pregar o evangelho para alguém, independente do tom que a gente usa, infelizmente, a gente vai causar alguma inimizade. A gente vai ter atrito com as pessoas. Inclusive, a gente pode sim ser perseguido e, dependendo da situação, até ser morto, ter direitos civis confiscados, a gente pode ser preso se a gente se posicionar de maneira firme. Mas a Bíblia diz de que vale, ou melhor, a Bíblia ela nos exorta também a agradar mais a Deus do que aos homens. Né? A gente vai querer agradar a Deus ou vai querer agradar os homens? A gente tem que se posicionar. Muitas vezes não vai dar para agradar ambos. Na grande maioria das vezes não vai dar para agradar ambos e a gente precisa tomar uma posição. A Igreja Católica Romana se refere ao cânon do Velho Testamento. Ela inclui uma série de livros que os protestantes chamam de apócrifos. São esses livros. Mas os católicos de deuterocanônicos, ou seja, que foram colocados no cânon depois. Para eles, esses livros são canônicos, para nós não. Que não aparecem nas versões evangélicas e hebraica da Bíblia. A hebraica é a Tanakh, né? Como eu falei lá no início. O resultado disso foi que, na opinião popular dos católicos, existem duas Bíblias, uma católica e a protestante. E até na nossa, né? Às vezes nós falamos isso, a Bíblia católica ou a Bíblia evangélica, mas na verdade não há duas Bíblias, há uma Bíblia só. E é a que a gente usa. Nas línguas originais, o hebraico e o grego, a Bíblia é uma só e igual para todos, mas há várias versões ou traduções em diferentes idiomas. Como o Sandro falou lá naquela aula dele, e é muito curioso a gente estar dialogando, né? Essa disciplina dialoga muito com a disciplina de introdução bíblica que o Sandro estava ministrando, e aqui na apostila mesmo fala que há várias versões e traduções de diferentes idiomas, mas só há uma Bíblia. Isso a gente tem que entender. Embora a Bíblia tenha várias versões, e cada versão a gente vai usar de acordo com o público que a gente quer atingir, a gente tem que entender que só há uma Bíblia, só há uma verdade, né? Não há várias Bíblias, só há uma Bíblia. E a questão das traduções, né? Existem dois tipos básicos de tradução. Tradução por equivalência formal e tradução por equivalência dinâmica. Esse segundo tipo, equivalência dinâmica, geralmente são as traduções de Bíblia com linguajar, com as palavras menos rebuscadas, tipo a NTLH, NVI, NVT e tantas outras. E a tradução por equivalência formal, geralmente são aquelas traduções com uma linguagem mais rebuscada, com um vocabulário um pouco mais exigente. Aí essas são a Almeida Revisada e Corrigida, a João Ferreira de Almeida, King James atualizada, enfim, tantas outras. Aquelas que a gente muitas vezes tem mais dificuldade, né, de até pronunciar algumas palavras como beneplácito, que nada mais é do que boa vontade de Deus. Mas é bonita essa palavra, né? Vamos ser sinceros. Irmãos, tem mais uma parte que eu queria falar antes de encerrar a aula. Diferenças entre as Bíblias hebraicas, protestantes e católicas. Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, contém somente os 39 livros do Velho Testamento. Lembra que eu falei para vocês que não tem Novo Testamento para eles? Rejeita os 27 do Novo Testamento como inspirado, assim como rejeitou Cristo. Eles são coerentes. Se eles rejeitam Cristo, como é que a gente vai ter um Novo Testamento falando sobre Cristo? Não aceita os livros apócrifos incluídos na Vulgata, versão católico-romana. Ou seja, os judeus eles também não consideram os apócrifos como livros canônicos. Para eles também não é palavra de Deus. O erro na Bíblia dos judeus é que eles não reconhecem Jesus como Cristo, e vamos ser bem sinceros, esse é o pior erro possível, né? Bíblia protestante, a nossa, aceita os 39 livros do Novo Testamento, né? De Gênesis até Malaquias, e também os 27 do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse.
Rejeita os livros apócrifos incluídos na Vulgata como não canônicos. Bíblia Católica. Contém os 39 livros do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento. Inclui na versão Vulgata os livros apócrifos ou não canônicos, que são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruco, 1º e 2º Macabeus, 6 capítulos e 10 versículos acrescentados no livro de Esther e 2 capítulos de Daniel. Bom, é exatamente isso. Os livros apócrifos eles só estão na Bíblia Católica ou na Vulgata. Na Bíblia Hebraica e na Bíblia Protestante eles não estão, né? Por aqueles critérios de admissibilidade que a gente citou antes. Mas, enfim, eu vou parar por aqui porque já tem 45 minutos, para não ficar algo muito extenso. Na próxima aula a gente vai retomar desse ponto aqui, ó, como os apócrifos foram aprovados. É uma parte interessante, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, espero que tenha sido uma aula instrutiva, espero não ter falado nenhuma besteira. E qualquer dúvida é só falar lá no grupo do WhatsApp ou no Discord, né, que eu não tô ainda no Discord, mas vou pedir pro Edson me colocar lá, pro Sandro me colocar lá, porque é Sandro Edson, né? Não sei porque que eu falei Edson agora. Vou pedir pro Sandro me colocar lá, espero que eu tenha sido claro e que esse conhecimento que a gente está construindo junto produza frutos bons para a glória de Deus. Tá bom, irmãos? Foi um prazer estar aqui com vocês, até mais. Fiquem com Deus.